Aí, brother, estamos junto novamente com mais um Zona Mista com Gabay, mais um giro de notícias, comentários, opiniões. Bora fazer barba, bigode, cabelo, se inscreve no canal, deixa o like, ative os sininhos, não custa um centavo, 3 segundos do tempo de vocês. Senta o dedo, se inscreve no canal, deixa o like, ative as notificações. Vocês estão dando uma puta força pro canal e mais. E se vocês gostam do conteúdo, por favor, indiquem para os seus amigos, para que esse vídeo chegue para mais e mais pessoas. Valeu? Cadê você? Cadê você? Cadê você? Onde que você tá? Onde que você tá? Vambora. Eu vou começar, antes de começar, desculpa, eu quero fazer um comentário, porque eu estou em vários grupos do Facebook, de páginas do Palmeiras, de gente que monta as páginas. Eu não posso deixar, eu não vou dar o nome dessa pessoa inteligente, esse QI elevadíssimo. E eu vou entrar com uma pessoa que me acompanha muito, sempre com muita educação. Ele não concorda com tudo que eu falo e eu respeito pra caramba, porque sabe discutir, sabe conversar. E ele um dia me falou, vocês vão entender por que eu tô falando isso, mas Ronaldo, não ficou legal a parte que você pôs política no meio. E eu expliquei pra ele, eu entendo você tem razão. Eu não sou a favor de Bolsonaro, eu sou totalmente contra a esquerda, totalmente contra o PT, e não sou a favor de Bolsonaro, vocês nunca me viram falar isso. Mas eu expliquei para ele que eu preciso, porque é um reflexo de um povo, não de um país, porque é o melhor país do mundo. Então, às vezes eu tenho que colocar como eu vou colocar agora. Vocês vão entender por quê. Eu peço desculpas a você que me deu esse toque, mas agora talvez você consiga entender, você consiga visualizar o que eu quero te falar. Não quer dizer que eu tenha razão, eu gostaria da tua opinião se você está vendo esse vídeo, tá? Eu estou nessas páginas e eu coloco, sim, para mim, a Leila Pereira, todo mundo sabe, é uma pífia, é uma patética, 500 degraus abaixo do medíocre. Ela é inoperante, inativa, não profissional, não criativa, zero. Não é profissional e mais, não é qualificada. Ela não é qualificada para exercer o cargo que exerce, para sentar na cadeira que senta. Simples, assim. É a minha opinião. E eu já dei 1000 argumentos por isso. Conflitos de interesses, ela desrespeita o torcedor, mas está tudo bem. E eu lancei, hashtag Volta Nobre, fora, some, vaza. Leila Barros e o maridinho de Leila Pereira, aquele que faz parte de um lixo de conselhos, que ele tá junto. E aí teve um cara que chegou para mim, eu não vou dar o nome, eu não tenho autorização, e ele escreveu assim: Ronaldo, nunca mais nobre perdedor. Tia Leila muda o estatuto e fica interina, aí sim. Isso nada mais é, pessoal, aí entra a política. Que um povo é um reflexo de um povo. Você ter uma opinião é uma coisa. Ok. Eu escrevi para ele, não entramos em nada, eu só respondi para ele que ele deve ser muito inteligente, realmente ele tem um QI elevadíssimo, e que ele deve conhecer muito a história do Palmeiras, inclusive recente. Por que eu estou falando isso? Porque esse cara inteligente, ele é a favor que Leila mude o estatuto, está escrito, eu tirei a foto para ninguém falar depois, e que ela continue. Isso nada mais é do que o reflexo de um bandido, um condenado, um presidiário, o maior chefe do esquema de corrupção da história da humanidade, que tem que pegar cadeira, na minha opinião, perpétua, prisão perpétua, ok? E tem um povo embaixo dele, que não é Brasil esse povo, porque tem exceções, 90% de vagabundos que vivem de bolsa e bolsas e bolsas e bolsas, e eu não posso falar o que eu penso. Legal? Aí, eu queria que você entendesse por que eu coloco a política. Porque isso nada mais é um reflexo desse povo. O povo das Beneditas da Silva, o povo dos Tiriricas, que são inteligentes, é um QI elevadíssimo. Um cara que me pede, que não sabe, ele nem sabe talvez quem é Nobre. Ele não sabe quem é Paulo Nobre. Eu escrevi para ele o seguinte: se não fosse Paulo Nobre, eu não posso falar o que eu penso de um cara desse, que ele é muito inteligente. A inteligência dele supera. Eu sou um ignorante perto dele. E eu escrevi para ele que se não fosse Paulo Nobre, eu não sei se ele comemorou, ou se ele é palmeirense, porque ele não comemoraria os 11 títulos que Abel Ferreira, quando Abel chegou, e montou aquela engrenagem,
que tudo deu certo. Ele conseguiu falar que o Nobre é um perdedor. Eu acho que ele está falando de algum amigo dele, de alguma pessoa, não sei quem. Eu não consigo entender. Agora você, desculpa, eu também não dou o seu nome porque você não me autorizou, mas você que me acompanha e me fez a sugestão, e tá tudo bem. Mas você entendeu porque eu tenho que misturar? Porque isso nada mais do que é um reflexo de um povo predominantemente ignorante, que tem como um líder um cara que tem orgulho de falar que nunca leu um livro. Entendeu? E me fala que o Nobre é um perdedor. Então ele é um vencedor, esse cara, pela merda que ele, pela estupidez. O cara quer que ela mude o estatuto para continuar. Todos os times que fizeram isso se fuderam. Olha o São Paulo passa. Esse é um cara, ele pensa para falar. Então é isso que eu queria. Eu não podia deixar de falar, porque isso estava engasgado, cara. Tá? Vamos lá. Tem várias notícias. Por incrível que pareça, estão achando alguma forma, depois do jogo Palmeiras e Flamengo, que até agora, para esse time de merda que é o Flamengo, eu não estou falando dos jogadores, tem muitos jogadores capazes, mas o time, eu estou falando instituição, não, presidente, esse diretor de futebol, agora mandam carta para a CBF, que o Flamengo isso, que o Flamengo aquilo. Cadê esse Renato Maurício Prado? Ah, ele se desculpou, vai para... Leila Pereira, mexe a porra dessa tua bunda. Faz alguma coisa. O cara chegou do juiz que apitou Palmeiras. Falou que o cara estava comprado. Se não foi essa palavra comprado, eu não me lembro as palavras que o cara... Cara, você não vai fazer merda nenhuma. Você é impressionante. Cara, some do Palmeiras. Hashtag volta Nobre, some, vaza. Fora Leila Pereira, fora Barros, fora esse maridinho, lixo de conselho, já. E aí, por que eu tô falando isso? Não é todos, tem exceções, mas uma grande maioria de uma merda de uma torcida, uma merda de uma imprensa, youtubers, mídias sociais, não são todos, tem exceções, natural, estão fazendo com que o árbitro ele foi hostilizado no avião, todo mundo já deve saber, porque ele fez a coisa certa, porque eles queriam que ele roubasse. Aí sim, seria legal ele prejudicar o Palmeiras. O cara fez a coisa exata. Aqui, nesse povo predominantemente ignorante, você não é valorizado porque você faz a coisa certa. Não foi esse diretor, esse porco, essa gestão nojenta, podre, essa gestão que é uma latrina, um esgoto, que ele cogitou fazer, ele falou, não foi eu, um busto para Bruno Henrique, um bandido. Isso é típico de um Flamengo, coitado do Flamengo de Zico e companhia limitada, de Bandeira de Melo, que vê isso. E um cara que é condenado só à justiça comum, que é outro lixo. Não condenou, o cara já está condenado, eu não estou acusando. Um time que tem 10 diretores que foram inocentados pelas mortes dos meninos do Ninho do Urubu. Vocês, seus idiotas ignorantes, desculpa você, meu irmão, que sempre está comigo, você entende porque eu tenho que misturar política, que são ignorantes, que deviam estar brigando contra. Cadê punição? Não, eles estão ótimos. Um time que tem Paquetá, que até 2 semanas antes do julgamento na Inglaterra, estava banido do futebol. Em 2 semanas mudou tudo. Mágica? O que aconteceu? Não sou eu que estou dizendo. Chegou todas essas notícias. Ou Paquetá pega 2 anos, ou ele vai ser banido com todas as provas. Ai, depois não tinha prova suficiente? O que será que aconteceu? Então é isso que é Flamengo. Não são todos os torcedores, não é todos, porque hoje a maioria dos torcedores, pelo que eu vejo, estão responsabilizando o Carrascal. Então isso é a porqueira. Mas a CBF, tem uma notícia aqui, vocês acham que não? Eu vou pegar para vocês.
Paulinho é denunciado, matéria da UOL, Paulinho é denunciado no Supremo Tribunal de Justiça Desportiva por provocação e gesto à torcida do Flamengo no Brasileiro. Acabou o futebol. Um órgão podre, mar de lama, uma latrina, um esgoto, que tudo é movido por corrupção. Corrupção não é só dinheiro, gente, é interesses. Então vamos deixar claro. É tudo por interesses, favores, favorecimento, clubismo. A imprensa, essa Rede Globo que é um lixo, uma merda de televisão e que presta um serviço... Eu não vejo Rede Globo, sinceramente, há 40 anos. Rede Globo não. Eu não vejo Rede Globo há 40 anos e 30 anos eu não vejo TV. TV aberta, essas coisas. Às vezes que eu vi Rede Globo, eu falei para vocês, é quando tem o monopólio do futebol e eu abaixo o som. Eu não escuto absolutamente ninguém da Rede Globo. Profissionais lixos para mim. Eu sempre falo do lado profissional, como de Leila Pereira. Só lixo. Os caras querem achar alguma coisa. Tem um cara que eu nem sei o nome, um comentarista. Eu não chamo isso de comentarista. Isso é um lixo de não. Isso é um não profissional. Ele encontra formas. E não nem sei quem é o cara na fila do pão. Não, mas o Flamengo jogou. O Flamengo merece um troféu dos 20 minutos primeiros que ele jogou e jogou melhor que o Palmeiras. Amassou. Todo mundo fala, o Palmeiras amassou o Palmeiras. Quanto estava o jogo? Se amassou, devia estar 3-0 pro Palmeiras, pro Flamengo, aos 20 minutos do primeiro tempo. Quem amassou o Palmeiras foi o Botafogo, naquele jogo épico no segundo tempo, 4-3 pro Palmeiras. O Botafogo amassou o Palmeiras. Aquilo foi um atropelo. O que o Flamengo atropelou? Criem vergonha na cara. STJ, cria vergonha. Cara, não vou falar o que eu penso. Aê, Corinthians! Vai lá, Corinthians! Andrés, matéria da UOL. André Sanches expulso do quadro de sócios do Corinthians. Finalmente uma! Caso de polícia. Calma, tem muito mais. Isso ainda continua, isso é caso de polícia. Mas resolveram criar um pingo de vergonha na cara? Cada um. Ontem eu vi uma matéria, um dos 6, 7 caras que eu dou muito crédito, que eu realmente gosto por ser imparcial. E não é palmeirense. O único palmeirense é Jean Oddi, que eu respeito. O resto, para mim, também é um lixo de imprensa, lixo de profissionais. Mureteiros, caras querendo fazer média. Né, Pascoal? PVC, né, como é o nome do outro lá? Piperno, né, Massini, né, Bruno Vicari. E, por sinal, quase que a maioria está na ESPN. Lixo de TV também. Eu não consigo abrir na ESPN. Aí, tem outros que eu tô me esquecendo. Facincane, que desespero. Que desagradável ver esses profissionais. E aí, eu tava ouvindo o Cuca falando, o Cuca do Santos, falando numa coletiva, e o Thiago Leifert, que eu tenho muito respeito por esse cara, ele respeita absolutamente todo mundo. Eu não conheço ele pessoalmente. Esse era um cara que eu teria prazer de conhecer. Puxa vida, como eu teria prazer de conhecer. Porque é um cara, você vê que é íntegro. Nada abala o caráter do cara. Pode ser que eu esteja enganado, mas até onde eu vejo, até onde eu consigo entender. E ele estava comentando a reportagem do Cuca. Olha a situação que o Cuca expôs. A gente chega nos jogos, estamos ganhando, chega a determinado momento do segundo tempo, o time morre. Ele falou isso, não sou eu, foi ele que falou. E ele falou, eu sou chamado de burro, porque eu olho para o banco, eu tenho que fazer alterações obrigatórias, não é táticas, porque teve um jogo que eu não sei qual foi, que ele falou que a maioria dos jogadores pediram para sair. No primeiro tempo, para o segundo já. Ele falou, tive que mudar. Eu não mudei, eu não fiz ele falou assim, eu não fiz uma mudança tática. Eu fiz todas as mudanças obrigatórias. Porque todo mundo estava morrendo. Cãibra, isso, aquilo, nananã. Eu não defendo o Cuca. Para mim, o Cuca é um cara normal, sabe de futebol, mas é um cara que não me passa credibilidade. Todo time que ele passa, no máximo é um ano,
Por sinal, o time campeão mundial do São Paulo em 2005, para quem não sabe, os são paulinos que sabem de história, porque para mim a história de São Paulo se resume em 30 anos. É um time quase que centenário, 30 anos. E dentro desses 30 anos, história gigante. Ponto. Agora, para quem não sabe, foi o Cuca que montou aquele time, que se eu não me engano, como era o nome? Era Paulo Autuori, que assumiu o time, já pegou o time pronto. Deus das cabeças. Isso é para o que eu penso. Cada um tem a sua opinião. Vocês são paulinos que me acompanham, por favor, deixem suas opiniões. Porque eu acho que o Cuca foi o responsável por aquele time campeão do mundo. Se eu não me engano, contra o Liverpool, não foi isso? Que o Rogério Ceni fez chover. Ou só não fez chover. Porque, não, ele fez chover, porque o que ele defendeu, o que ele agarrou aquele jogo foi absurdo. Então, e o Cuca, ele expõe, para vocês verem a podridão, o lixo. Quando eu falo que Corinthians, Santos, São Paulo, Atlético Mineiro, o Atlético é pior. Por quê? O Atlético não tem problema de polícia, o Atlético tem caras com muita bala e está pedindo recuperação judicial. E, obviamente, aqui, não no Brasil, porque isso não é Brasil. O Brasil é o país mais bonito do mundo, a melhor terra do mundo, disparado. E 10% de um povo que esses sim são capazes pra caramba. Esses são capazes pra caralho, porque esses fazem acontecer em todas as formas. E aí, vão aceitar. Agora você entendeu, irmão, de novo, porque eu misturo política? Porque é o reflexo. Não leva a mal, não é o que eu quero. Entendeu? Eu gostaria de chegar aqui, sim, sou de direita, sim, sou a favor que o vagabundo de esquerda vá trabalhar para estudar. Porque eu trabalhei para estudar, eu trabalhei para pagar minha faculdade. Quantos de vocês não fizeram isso para chegar 1h da manhã em casa e ter que acordar 5, 6 horas para ir trabalhar? Me falem. E vagabundos que nós pagamos a USP para esses vagabundos formadores de militância e que tem gente boa na USP que querem estudar e não deixam. Fechem a merda dessa faculdade, fechem todas as universidades federais, vão trabalhar. Isso eu sou a favor. Vai trabalhar, vai se desenvolver, vai ganhar mercado, vai ser melhor, vai merecer, em vez de bolsas e bolsas e bolsas que vão pra puta que pariu. Até quando a gente vai ter que segurar esses... Não é meu governante, mas eu tô no barco. Governantes assim, para um povo predominantemente ignorante. Por que não se preocupam em dar educação? Porque esses caras não se preocupam em buscar educação. Eu conheço tanta gente, cara, que foi atrás, que batalhou e não tinha as mínimas condições. Tem mais aqui. Tem mais. O nosso amigo Neymar. Neymar, o grande camisa 10, como diz Vinícius Júnior. Vinícius Júnior falou isso. Tá aqui, ó. Vini Júnior diz que Neymar usará a camisa 10 da seleção na Copa. É muito fácil, né, amigão? Porque você jogar no time... Para mim, você é um jogador normal no Real Madrid. Você nunca foi craque e não vai ser. Os jogadores que o Real já teve, você não limpa a frieira deles. E aí você precisa arrumar alguém para jogar a responsabilidade, né? Porque se der merda, que é a probabilidade giga... Ah, eu não sei quem me falou, eu ouvi... Só para vocês saberem como tá, teve alguma casa de apostas que já abriu as apostas para o campeão da Copa do Mundo. Se o Brasil for campeão, estão pagando 20. Se você pôr, eu dou um número redondo, R$1.000. Se o Brasil for campeão, ganha 20 mil. Olha como estão acreditando na seleção brasileira. Isso eu tô com os caras. Isso eu tô com os caras. Aí, Vini Júnior, você, seu amigo Casemiro, seleção perdedora, um lixo, que eu não vou torcer para essa seleção, eu não sou idiota. Neymar não participa de último treino e desfalca o Santos contra o Cuenca, o camisa 10 da seleção, coitado de Pelé, coitado de Zico, de Jalminha, Alex, Rivaldo e tantos outros craques da camisa 10. Tem que ver isso, velho.
Tem que ver o Neymar de Barcelona. Se tivesse hoje no Barcelona é uma coisa, jogando do jeito que jogava. O Neymar de Barcelona de modo de falar 10 anos atrás. Ancelotti, lixo você. Você estava numa prateleira que você não precisava se submeter a isso. Mas, como dizem, 60, 65 milhões de reais por ano, já renovado até 2030, você faz o que precisar, né? E já avisa que na Copa do Mundo que vem, o Danilo é o seu lateral. O Danilo do Flamengo. Esse está garantido. Agora, me perguntaram só para finalizar. Ronaldo, por que você está contra a seleção? Eu não sou conivente com a podridão. Eu não sou conivente com o mar de lama, com a latrina, com o esgoto que é essa CBF. É só vocês verem o que é a história. Teve um que falou assim, Ronaldo, dê nomes. Nomes a quem? Quem rouba? Quem isso? Olha todos os presidentes. O seu idiota que fala para mim, me dá nomes. Olha todos os presidentes, desde Ricardo Teixeira até hoje, na CBF. Como eles saíram. Cara, o que me mata é cara que quer falar. Cara, me dá argumentos, pelo amor de Deus. Me deixa... Olha o bandido condenado, o presidiário que você tem lá em cima, que não tem ficha limpa nada, todo mundo sabe quem e como limpou na STJ. Você sabe o que é STJ, amigão? Acho que não, né? Rapaziada, bora fazer barba, bigode, cabelo. Se inscreve no canal, deixa o like, ativa o sininho, não custa um centavo. 3 segundos do tempo de vocês. Ótima terça-feira. Eu agradeço a vocês.